acho que é ambos na última reunião, eu não sei exatamente, que é a das atividades extensionistas ali, que vocês haviam pedido um esclarecimento melhor, né, sobre essas práticas, então a gente está trazendo essa pauta também, que eu acho bastante relevante para a gente esclarecer. Metas de maio, estamos meio prejudicados, né, Vitor, para esse mês aí, mas vamos lá. O mês de maio, vamos ter que pedir um arrego aí. Já está regado, né? Bom. Eu até vou falar um pouquinho aqui, no início, aqui um tema um pouquinho fora da pauta, que é essa questão da agenda do Rio Grande do Sul, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o tema da aula magna, uma coisa breve aqui, matriz curricular, que entra aí, então, a prática extensionista, que já havia sido solicitada um esclarecimento pela professora Zanira, Andrew também pediu um esclarecimento, então a gente fez também uma busca, o professor Fernando Lobo nos auxiliou, não tem ainda nenhuma aula gravada sobre essa pauta, tá? Atividade extensionista, nem o manual ainda também está gravado, já adiantando essa questão, mas já conseguimos todas as informações importantes e que vão dar todo o suporte. Eu não sei, Roberto e Douglas, se vocês abriram um AVA, tá? Era bom abrir um AVA, dá para te abrir aí, eu não sei quem que vai estar projetando, o do João Vitor, que já está com a atividade extensionista aberta, tá? Que ela é só do grupo de 2024. Vamos ter uma matriz aberta ali embaixo. Era bom entrar dentro de uma atividade mesmo, tá? Se quiser abrir, Douglas, aí, pode abrir o do João Vitor, a senha padrão, tá? Não sou eu que estou projetando, é Roberto. Eu abro ou o Roberto abre? Deixa aberto aí, depois só troca o trocar o apresentador. Tá? Práticas presenciais de PM, algumas falas sobre isso, e diplomas que já estão chegando, dando resposta também, essa eu me lembro muito bem, foi uma demanda da professora Osanira, que era que os diplomas fossem, né, como sugestão, na verdade, não foi uma solicitação, / sugestão, né, professora, que os diplomas também fossem encaminhados para os polos, né, então já os da última colação já estão sendo enviados, nós aqui já recebemos alguns, quando os alunos recebem, já está indo com cópia para o polo. Eu não vou adiantar a pauta, né, Roberto vai apresentar, mas só aquela coisa, às vezes parece até que a gente esqueceu, mas é que às vezes demora um pouquinho, um negócio grande, a gente vai, a gente volta, a gente roda, e quando a gente vê, já conseguiu trazer a resolução e o encaminhamento aí solicitado. Tá? Antes da gente iniciar com as metas de maio, eu só quero pedir aos colegas aí do Rio Grande do Sul, a gente está com o pessoal lá de Quaraí aqui, Michele, que eu estou vendo, com o professor Vitor, se tiver mais alguém aqui, eu não estou na minha tela aqui. A Kathleen, pessoal do outro polo de Alvorada, acabou de entrar. Ok, pessoal de Alvorada também. O que eu queria deixar para vocês aqui como mensagem, tá? Eu já venho tratando ao longo da semana, já desde a metade, na verdade, da semana passada, a pauta do Rio Grande do Sul no que diz respeito a 3 assuntos, tá? Primeiro, as entregas das atividades dos alunos, das atividades online, né? Tendo em vista que, independente da estrutura dos polos terem ou não sido atingidas, né? Porque, no caso, por exemplo, o professor Vitor está com a estrutura atingida, mas o aluno também, né? Lá na ponta para fazer uma atividade, uma prova, um exercício, entregar, então precisamos ver uma pauta especial para isso. O segundo tema que eu estou tratando, que daí até foi demandado também pelo grupo, pelo polo de Quaraí, que são as práticas presenciais. No caso de Quaraí, eles não foram atingidos, mas estão com problema para chegada de insumos, né? Que os insumos das práticas vêm de Porto Alegre. No caso do professor Vitor, que está alagado, não tem nem o que citar, né, professor e Michele, enfim. Então, o que nós estamos vendo nesse sentido, e aí teremos as provas, que a gente está tentando ver como é que a gente vai, que entra agora no próximo mês. Eu queria trazer para vocês que São Paulo está verificando uma agenda especial, que como vai conduzir, né, essa questão, essa demanda excepcional, para que nem os polos, nem os alunos, e eu pedi, inclusive, que eles verificassem alguma questão relativa a financeiro também, tá? Que era a terceira pauta, deixa eu só terminar, que eu tinha dito que eram 3 pautas, porque fora isso, a gente sabe que esses alunos, em algum tempo, quando a vida retornar ao normal, não será um novo normal, né? Será um normal, infelizmente, em alguns casos, bem trágico,
e que a gente precisa ter um cuidado de como que a gente vai fazer essa tratativa dos alunos, no que diz respeito a atividades, então, né, práticas presenciais e até mesmo a questão financeira. Tá? Eu não tenho retorno hoje para vocês disso, mas o que eu preciso dizer é que ontem foi tratado com São Paulo, hoje eles estão em reunião de reitoria também tratando essa pauta, demora um pouquinho para despachar um calendário e uma situação, né? Minha sugestão das práticas presenciais é que, para os lugares onde a gente está com situação muito delicada, ou os projetos fossem todos entregues no final do ano, ou as práticas fossem liberadas para serem feitas em laboratórios virtuais. Bati, Vitor, aí no que tu concordou, eu bati mais que se a gente puder postergar, entregam 2 PMs lá no final, e aí, com isso a gente tem um bom tempo. Eu não diria nem que é para a vida se restabelecer, mas pelo menos algumas coisas estarem mais organizadas. Então, eu peço a gentileza que vocês me aguardem, que eu estou com essa pauta em ação, tá? Não está esquecido, não está não pautado, né? Só que também peço que e acalmem os alunos também, se puderem passar uma mensagem que a UniBTA está organizando essa pauta, porque move muitas coisas, então a gente também não pode ser leviano em sair com uma pauta e depois não dar conta sistematicamente de atender vocês, mas que não estamos esquecendo nem os alunos, nem os nossos polos, tá? Estamos trabalhando aqui fortemente para que, em breve ainda, até a semana que vem, já teremos daí, com certeza, tudo isso despachado, e se for o caso, com certeza será, faremos uma reunião nesse ponto, vou pedir né, licença aos demais parceiros, exclusivamente com os polos do Rio Grande do Sul, para que possamos repassar e combinar corretamente o que vai acontecer. Tá bom, gente? Então, vão acalmando os alunos, não tem nada perdido, a UniBTA não está sensível a essa situação, não está insensível, desculpe, né? Ela está sensível a essa situação, mas como pegou todo mundo também de surpresa, demora um pouquinho para a gente também se organizar e dar um feedback, tá? Então, só pedir a todos que me desculpem por esse parênteses, mas era importante já deixar essa pauta repassada. Podemos seguir, Roberto? Eu vou estar por aqui. Eu estava em aula até agora, então entrei um pouquinho atrasada, e daqui a pouco eu tenho aula também, então eu estou meio na corrida aqui, mas essa reunião, para mim, ela é imperdível e imprescindível. Então, estarei por aqui. De nada, Vitor. Bem, sobre as metas aí do mês de maio, acho que já foi enviado, o Douglas pode me confirmar. Se não foi, estão sendo mantidos os mesmos números do mês passado. Então, aqueles que puderem trabalhar e que tiverem em condições de trabalhar aí seus números, as suas matrículas, podem se faltar no mesmo número do mês passado. É isso, Douglas? Exatamente, justamente isso. Já mandei para algumas pessoas, mas eu sei que não mandei para todos ainda. Eu vou terminar de enviar todos, por isso eu coloquei para aqui na reunião essa informação de que é a mesma quantidade, mesmo número do mês passado. Então, aqueles que não receberam ainda já podem ter essa ideia, certo? Perfeito. Então, aqui temos os polos que bateram a meta no mês de abril, né? Então, parabéns aí aos polos de Abaetetuba, Alvorada, Borba, Canoas, Criciúma, Florianópolis, Palhoça, Porto Alegre, Centro Histórico e São José. E aos demais também, que esse mês, apesar de ruim aí para algumas regiões, para outras regiões sejam um mês bom de matrículas e consigam atingir aí as suas metas. E meta não é só um número para nós, nem para a UniBTA, né? É um número para vocês, né? Para vocês, e alunos matriculados é sempre bem-vindo, né? Bom, sobre o repasse, tem uma novidade aí que a UniBTA está implementando a partir de agora. Eu acredito que vocês devam ter recebido naquele e-mail do DIR, né, aquele e-mail do diretor do polo, né, um comunicado a respeito disso. Então, a partir de agora, né, a UniBTA já vem tratando isso desde que entrou o Princípio, né? E agora, a partir desse mês, ela está implementando a chamada Receita Garantida. Né? Como é que vai funcionar isso? A Receita Garantida, ela garante, né, o repasse de 75% de todos os alunos matriculados e ativos. O que isso significa?
que o aluno precisa estar matriculado e ter dado aceite no contrato. Tá? Então, com isso, não é que muda, né? É uma coisa a mais para a gente cuidar, não só de cobrar o aluno, mas a cobrança, né? A gente deixa com o princípio, mas sim de matricular o aluno e que ele dê o aceite no contrato. Então, o aluno ativo, considerado ativo para a UniBTA, é aquele aluno que deu o aceite no contrato. Dentro dessa nova filosofia de rematrícula e tudo mais, né, que já foi implementada agora no início de 2024, quando o aluno dá o aceite no contrato, ele está dando o aceite, né, num compromisso financeiro conosco, né, de 6 meses, ou seja, né, daquele semestre que ele está entrando. Lembrando que né, de acordo com o nosso modelo, né, de matrícula, o semestre não é aquele que começa em janeiro, vai até junho, de agosto a dezembro. São os 6 meses correspondentes a partir da data da matrícula do aluno. Então, se ele matriculou agora no mês de maio, vai contar lá, mês de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro. Então, esse é o semestre do aluno. Tá? Então, né, esse modelo vai estar pautado nisso. Então, independente se o aluno pagar ou não, né, o polo, lá no dia 1º do mês seguinte, já vai saber o valor do repasse dele, né, pegando todas as mensalidades, né, dos alunos ativos, multiplicado pelo percentual de contrato, 75% disso é o valor da nota. Tá? Esse percentual está ainda sendo discutido, né? A Cris fez aí uma reunião, né, com os gestores e a gente está pleiteando para que esse percentual de 75% venha para 80%. Cris, tu está por aí? Estou firme por aqui. Eu já estou vendo isso, tá, Vitor? Então, gente, o que é esse propósito? A gente vem discutindo muito com eles essa questão de que o polo, essa instabilidade de faturamento. Um mês recebe, eu vou pegar um exemplo aleatório aqui, né? 1.000, no outro mês recebe 2.000, no outro mês recebe 500, e como manter uma atividade operando, né? Uma ação de operação assim. Então, a gente fez esse trabalho, a UniBTA já vem desde o ano passado com essa questão. Eu diria para vocês que é 99,9% de certeza que em agosto este número será 80%, no entendimento de que, ao adentrarmos também com o faturamento dos polos nessa garantia, é justo que a gente receba um pouco mais. Então, a atenção que nós devemos ter agora é para manter o aluno ativo, que a cobrança fica por conta da princípio. Se ele vai pagar ou não, não é que não nos interessa, né? Porque senão, quando chegar na hora que ele vai renovar, ele não vai estar apto a renovar. Mas nós teremos a receita garantida em 75%. A gente, segundo a UniBTA, porque eu não recebi ainda neste formato, então eu não tenho essa projeção. A maioria dos casos, o polo vai aumentar a receita ao invés de diminuir, porque na maioria dos casos, o percentual de inadimplência está superior a 25%. Pouquíssimos polos, né, vão ter algum tipo de redução que não vai ser mais que 1 ou 2% num primeiro momento. Tá? Agora, eu preciso dizer que esta fala, eu estou transmitindo a fala porque eu não vi isso na prática, mas tem uma certa lógica se a gente for imaginar pela inadimplência que a gente tem. Então, hoje, aquele aluno que entra aí numa primeira fase, que a gente está contando que ele vai, né, estar conosco naquele semestre, e ele dá um aceite de contrato, some e nunca mais voltou, esse aluno a gente vai receber ele pelo menos por um semestre. Então, ou seja, a gente vai conseguir, se a gente colocou dinheiro em campanha e captou esse aluno, a gente vai conseguir pelo menos retirar esse investimento inicial, porque se ele já estava perdido, ele vai continuar perdido, só que ele vai se transformar num problema, nesse caso, né, específico do exemplo, da princípio. Né? Então, é alguma coisa que é novo para todos nós, vamos viver, observar, e aí, evidentemente, no que for pertinente, como sempre, né, estaremos pautando qualquer devolutiva, qualquer situação, se entendermos que nos prejudicou em algum tempo. Eu, particularmente, me parece, e aí eu repito, né,
sem ter vivido ainda é muito difícil, né? Número é uma coisa que é bom quando a gente tem ele na mão, que não vai mudar muita coisa. Apesar de que, em alguns casos, segundo a UniBTA, vai aumentar o faturamento, tá? Repito, fala deles porque ainda não tenho essa questão. Jorginho, já passo para ti, só vou terminar aqui de complementar. Alunos que estão no SWA hoje, aí já não entra tanto nos polos mais novos, e sim nos polos mais antigos, como o meu, do Vitor, professor Osanira, Jorginho e tal, que ainda estão no SWA, que estão na org C ou em orgs que não foram migradas, estes a gente pode acordar pelo SWA e ele vem aqui como receita garantida, que não entra na receita garantida, ele vem por fora. Tickets de DP, colação de grau fora de época, todos esses tickets que entram via SWA, que não são faturados no princípio, também vem ali no percentual direto do polo, ou seja... Todos os requerimentos lá, Cris. Todos os requerimentos. Obrigada, Roberto. Estava tentando me lembrar o nome, deu uma falhada aqui no nome do documento, né? Então, todos esses a gente vai receber, né, via requerimento ali. Os antigos, o que é legal? E a gente consegue, eu já fiz aqui agora uma negociação bem grande de um único aluno, né, que me deu um valor bem legal durante esse mês, a gente pode chamar e fazer a negociação pelaquela calculadora que nós tínhamos antes, né? E aí eu consigo passar para aprovação em São Paulo. Então, claro que a gente não pode prometer ao aluno, na hora que a gente fizer o cálculo ali na calculadora, aquela base, mas não tivemos muita dificuldade de negociar com eles, porque esses não foram por princípio. E não estão também naquela cobra fixa, tá, Vitor? Não sei se te responde a tua dúvida. Tu tinhas colocado aqui. Oi, Cris. Não, exatamente isso. Era a questão dos alunos que na época não havia ainda a questão digamos, do contrato, do aceite, né? Que estão nas outras orgs, né? Então, como é que ficaria exatamente esse encaminhamento? Essa Perfeito. fica assim, exatamente como está aqui. O que está no SW permanece, no SW a gente cobra, recebe por ali, o que é legal, né? Que o antigo fica no lugar onde tem que estar e o novo fica no lugar onde tem que estar. Então, Perfeito. cada um está no seu... seu quadrado. Tá bom. Jorginho? Boa tarde, professora, tudo bom? Boa tarde, querido, tudo bem? Assim, a dúvida era essa mesmo, sobre as org, né? No caso, quem está no B, no C, não vai entrar nesse formato de receita garantida, né? Na verdade, não é essa a lógica, tá, Jorginho? É quem não foi migrado, porque tem alguns alunos, por exemplo, da org C, que é nosso caso, meu, do Vitor, você, né, professor Osanira, repito aqui, que estão lá na org C, que pararam pelo meio do caminho, que ficaram devendo, que estão ali devendo a alma, o corpo inteiro, na verdade. Tem alguns que estão devendo até o corpo inteiro, né? E esses que não aparecem no princípio não vão para aquela base lá, ficam aqui com a gente negocia, recebe cada um seus percentuais, evidentemente, e a UniBTA é o dela e o polo dele, e os que estão no princípio é onde eles vão garantir receita. O que é importante nesse momento, gente? É conferir se todo mundo que tinha que estar na base do princípio está lá. Agora, eu acho que é um exercício de acompanhar para ver se está todo mundo lá, para que a gente receba o valor lá. Né? Agora, os antigos, Jorginho, tipo aqueles casos teus que a gente está vendo ali para negociação, eles ficam ali exatamente onde eles estão. Entendi. Aí, no caso, o Cobra Fix ainda vai continuar em atividade para aluno que não está entrando no princípio financeiro? O Cobra Fix, quando já está lá, eu não tenho muito o que fazer, tá, Jorginho? Agora, se a gente pegar o aluno antes, aí sim. Ah, entendi. Porque tem alguns alunos que, por exemplo, gera mensalidade de fevereiro, março, aí depois abril, maio, junho, não está entrando no princípio. Quando a gente solicita, muitas das vezes eles retornam que é para entrar no Cobra Fix. Aí, no caso esses alunos não vão estar entrando, no caso, em receita garantida. Não. Mais para frente. Não está. Assim para simplificar, né? O que entra no receita garantida é o que é cobrado pelo princípio. Ah, entendi. Certo, Cris? Certo, eu estava tomando uma aguinha. Então agora colocar todo mundo... O Roberto não está vendo que ele que está projetando, né? Ele me faz a pergunta bem na hora que eu tomo ali um gole d'água, né? Estava tomando uma aguinha aqui, Roberto. É isso mesmo. Então tá. Então, no caso, quem não entrar lá, a gente tem que estar solicitando para encaixar lá dentro. Exatamente. Okay. Aqueles que vão para lá, aí vão na receita garantida. Tá. Né? Lembrando que
de fato, já está bem encaminhado. Quando eu digo 99,9%, é que já está quase finalizado para 80%, que daí eu considero da receita faturável um bom indicador para nós, um indicador de segurança bem legal, porque a gente está com essa inadimplência bem maior que isso aí. Já estamos mais que os 25%, né, gente? Mas acho que é legal e a gente caminha. Evidentemente, quanto mais eles vão refinando esse processo, mais a gente consegue reduzir essa taxa de garantia, né? Porque quanto mais eles conseguem reduzir a inadimplência, né? Isso também melhora para nós o nosso acordo. Não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão aqui. É novo, a gente também não tem muitas informações, mas eu acho que é o suficiente para a gente fazer a primeira análise. Como sempre, na UniBTA não é uma porteira fechada, a partir do momento que a gente se sentir em algum tempo prejudicado, a gente é o de sempre, né, gente? A gente leva, discute, constrói, tudo é melhorado, né? A gente não pode imaginar que... Tomara que dê certo tudo da primeira vez, né? Mas se não der, a gente está aqui para fazer essa ação. Pois não, Vitor? Oi, Cris. Só para ver se eu entendi bem, até pela colocação do Roberto. Vamos ver se... Quando vai para o princípio, eu entendo que é quando existe um débito desse aluno. O aluno que paga em dia, ele não vai para o princípio, correto? Não. Não, vai para o princípio, né? O aluno que está, vamos pegar, matriculado agora, né? Ele está pagando sua mensalidade. Ele está pagando a mensalidade pelo princípio. Então, o princípio, na verdade, tem feito a emissão de boletos para o UniBTA sempre. Sim, não exatamente. Exceção. Tá. Até importante essa tua fala, Victor, desculpa te interromper, assim, se ainda tem algum polo que está gerando o boleto por dentro do SWA, apesar de que ele já tem bloqueado, mas a gente sabe que, às vezes, eventualmente, um ou outro consegue gerar o boleto por ali. Isso. Esse boleto, se vocês observarem, ele demora para entrar o pagamento para o aluno. Por quê? Porque todo o pagamento está sendo processado pelo princípio. Então, o caminho do pagamento é sempre do princípio para dentro do SWA. Tá, entendi. Então, assim, não emita um boleto por dentro do SWA, sempre pelo princípio, quando, obviamente, que tiver que emitir algum boleto para o aluno. Salvo que não tenha o boleto no princípio e tenha disponível aquela opçãozinha ali do pagamento por Pix. Aí, né, nesse caso, até dá para fazer. O Pix ele é mais rápido, né? Tá. Os alunos do Quero Bolsa, por exemplo, eles não recebem boleto pelo princípio, recebem pelo Quero Bolsa. Certo. Eles fazem todo o pagamento por lá. Tá. E esse aluno, ele entra nessa, digamos, nesse rol da receita faturável? Boa pergunta. Boa pergunta, Vitor. Eu estou tentando imaginar todas as situações. A gente também não lembrou de perguntar isso. Eu não vou poder afirmar, e me parece que não, mas qualquer afirmativa agora, de fato, é baseada em nada. A gente pensar junto, né? Tá. Exatamente. Porque, por exemplo, alunos que são do Educa Mais Brasil e outros que a gente desde o começo sabe que esses são cobrados pelo princípio. Sim. Ok. Mas o do Quero Bolsa, que é aquele que a gente nem enxerga no SWA. Tá, perfeito. Vou perguntar. Okay. Tá. Já estou até chamando aqui, enquanto a gente faz a reunião, caso ele nos retorne, né? Eu já posiciono para saber como é onde que fica esse aluno do... Porque o Quero Bolsa é o único marketplace que a gente tem que cobre em separado, emite o boleto em separado, né? A gente não tem acesso do financeiro dele, né? Isso, perfeito, tá bem, obrigadão. Já estou perguntando aqui, Vitor, se tivermos resposta durante a reunião, já compartilho, tá? Tá joia, obrigado. Posso passar, Cris? Tem mais algum Pode? questionamento? Não. Só se alguém mais com alguma dúvida, gente? Se não, passamos aqui. Aula magna. Agora, acho que até mais que nunca, né, diante dessa nova realidade aí do aluno ativo, contrato assinado, a importância da aula magna. Né, apesar de que a UniBTA tem criado, né, vários vídeos de boas-vindas, de comece por aqui e tudo mais,
a gente continua com a nossa prática daquela aula magna logo no início de cada mês. E a gente tem observado, assim, muito pouca gente tem entrado. Tá? Então, eu não sei se vocês, polos, aí até uma pergunta, né? Vocês têm feito alguma ação mais direta com o aluno, né? Ou está deixando o aluno por conta, né, dos acessos e dos vídeos da UniBTA? Mas, assim, a gente, há cerca de, sei lá, 6 meses atrás, 4 meses atrás, a gente tinha um quórum maior, né, nessa aula magna, e agora a gente está observando que ela vem reduzindo, né? Então, acho que é importante aí a divulgação, né, dos polos desse momento, que é um momento que muitas vezes o Douglas ultimamente tem feito, né? Às vezes, eventualmente eu faço também, que é onde a gente explica, né? Dá o pontapé inicial ali com o aluno, né? Explicando para ele, né, o AVA, o ambiente, a universidade, as avaliações, né? Tudo que ele precisa saber de início ali para, né, para seguir a sua rota dentro da UniBTA. Alguma pergunta aí, Cris? Não, o Vitor está concordando, né, que é importante. E eu gostaria de dizer o seguinte, né, independente, né, gostaria de colaborar aqui com a fala do Roberto, sim, eu considero extremamente importante o acolhimento do polo, o recebimento, até o convite do polo para o aluno ir até lá, não só conhecer o polo, fazer uma aula presencial no polo, mas acho também muito importante que a gente pode agregar complementando, né, também com a aula magna. Em especial nesse momento em que, para nós, o aluno estar ativo é faturamento garantido. Então, quanto mais seguro, quanto mais informação ele tiver, claro, desloquem, né, a aula presencial o dia de acolhimento do polo, vamos colocar assim de alguma forma, desloquem da semana da aula magna, porque daí ele já teria aula magna numa semana, na segunda semana será o acolhimento, né, ou a aula presencial aí no polo com vocês, então a gente dá movimento nesse aluno. Porque às vezes ele vai até aí, ele recebe uma informação, ou faz antes, né, de vocês também, ele vai até aí, recebe uma informação, ali naquele momento não surtiu dúvida, ele voltou para casa. Começou a mexer, deu dúvida, aí ele já entrou na conectada conosco. Aí ali ele já é um momento em que ele pode fazer esse esclarecimento. Ou o inverso, né? Entrou na aula com a gente, achou que entendeu tudo, recebeu essa videoaula gravada, que a gente encaminha a videoaula gravada, então ele pode reassistir a qualquer tempo essa videoaula. Fiquei com dúvida, quando ele vai ao polo no acolhimento, ele também pode, olha, eu vi na videoaula, mas depois quando cheguei em casa, ou em casa fui olhar, né, o meu ambiente virtual. Então eu acho que a gente, mais do que nunca, é uma ferramenta que a gente coloca à disposição de vocês, é claro, os nossos alunos também participam, mas a gente tem observado que ele tem ficado bem restrito aos nossos alunos. Claro, não é uma obrigação, e aqui não é uma chamada de atenção, não tem nada a ver. É só dizer o seguinte, a gente coloca esse recurso à disposição e acho que ele pode vir contribuir com as práticas que vocês já fazem aí no polo. E essa é a intenção, é contribuir, somar com as práticas já existentes, né? E trazendo, olha, apareceu, vamos imaginar, vou pegar o exemplo que eu estou olhando a Michelle aqui na tela. Apareceu 3 alunos da Michelle e eu percebi que durante o Douglas ou o Roberto, quem estiver ministrando, tiveram muitas dúvidas desses alunos. Geralmente a gente anota o nomezinho e depois a gente diz, olha, Michele, a Cristiane, o Pedro e o Paulo, dos teus alunos, tiveram, e a gente percebeu eles com muita dúvida. Então a Michele já pode pegar esses 3, olha, vocês não querem vir aqui, né? A gente percebeu que durante a aula magna vocês tiveram dúvida, então, porque ele é um aluno que, se ele tiver um sentimento que ele não vai conseguir cursar, ele vai embora, né? Porque ele não vai pagar para não aprender, que é essa visão que fica, né? Então, a gente acaba também contribuindo quando a gente percebe esse tipo de situação, a gente vai repassando para vocês. Já tiveram várias situações em que isso aconteceu, em que a gente disse, olha, o polo do professor Vitor está aqui, o Vitor, em algumas, né? Olha, já vou te chamar amanhã. Então, isso é uma situação que acaba reforçando as ações de vocês. Então, elas somam, elas não vêm para
nem para competir, nem para dividir, ela vem para somar. O ideal até é que ela seja em semanas diferentes, repito, ou antes ou depois, mas em semanas diferentes, para que a gente possa ter aí 2 momentos, né? Onde ele esclarece as dúvidas dele. Então, era essa a contribuição. O Andrew está com as mãos levantadas. A mão, né, Andrew? Não só, senão seria assim. Falar. Eu fiquei na dúvida, se que podia falar ou não podia. Claro que pode, imagina. Sempre. Boa noite. Boa noite. Cris, eu queria, deixa eu te perguntar, eu sempre posto essa aula magna no grupo, né, eu já vi eles uns dias com antecedência, mas vamos supor, eu tenho um dia específico aqui que toda semana, né, no caso, por enquanto está sendo às quinta-feira, né, todos os alunos da faculdade, eles vêm aqui que a gente faz uma oficina de aprendizagem com eles, então a gente sempre acaba, né, tirando dúvidas, né, e fora que a gente fala sobre os eventos, que a gente chama ele para participar e tudo mais. Aí, quando eu passar esse link da aula, eu estou desconfiado que eles não assistem, porque no outro dia eu pergunto e ninguém me responde nada. Aí veio a ideia aqui, se eu poderia fazer assim, no dia que tiver essa aula magna, eu poderia fazer ela de forma assistida aqui, porque aí o que eu poderia fazer, né? Eu ligo o microfone ali, quem quiser falar, fala todo mundo. Perfeito. Perfeito. A ideia é ótima, eu acho. Eu acho fantástico. Porque aí, de qualquer forma, toda semana, né, tem um grupo específico que eu fiz aqui, às vezes vem alunos de pedagogia, por exemplo, hoje, que é quinta-feira, né, vai vir todos os alunos da área da saúde, eu convoquei todo mundo, que vai ser agora às 7, e aí eu sempre acabo tirando alguma dúvida que eles têm referente ao portal, né, e tudo mais, então aí eu vou criar um dia para no dia que tiver, um dia não, né, não criar não, no mês que vem eu já vou deixar definido então um dia dali. Então, nós vamos até para... Essa tua ideia é excelente, Andrew, e eu acho que pode ser utilizado por todos. Eu já vou, amanhã, vou me sentar, vou pedir ao Douglas que já elenque as próximas datas de... Nós estamos em maio, né? Junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, até o final do ano, porque daí é melhor para fazer o planejamento das atividades aí de vocês. Quem quiser usar a mesma ideia sua, né? Já fica com as datas disponíveis para poder se organizar, né? Sim. Não, fica bem melhor. Ótimo. O Denhill, eu acho que é assim, tinha levantado a mãozinha. Era isso mesmo, estou acompanhando aqui a live e a minha dúvida era a mesma da dele. Tá. Eu vejo também que aqui os alunos não acompanham também, e a minha dúvida também seria sobre os projetos pedagógicos que agora abriu, né? E aí eu queria saber aonde que a gente pode tirar essas dúvidas. Bom, dependendo qual for as dúvidas, né, a gente consegue te ajudar por aqui, é só marcar aqui, o professor Roberto dá uma repassada com você. Podemos até marcar para amanhã, de repente, né? E aí a gente já esclarece. Eu não sei exatamente qual é a dúvida. A gente vai entrar no tema dos PMs, daí, de repente, ali, se a gente não abordar, e se for pertinente, você já faz a pergunta ali. Vamos só aguardar chegar nessa pauta, daí pode ser? Ótimo, e vamos dando seguimento, então. Professora, a professora Zanira está postando aqui que gostaria também, que acha excelente a ideia de receber as datas com antecedência. Então, amanhã, Douglas, já vamos providenciar as datas até o final do ano. A gente sempre faz na primeira semana do mês, né? Na primeira quinta-feira do mês, geralmente salvo quando a gente tem alguma outra atividade nessa mesma data, mas geralmente primeira quinta-feira do mês, e a gente já está pensando realmente em fazer esse planejamento para, quando a gente fizer uma matrícula, já mandar o linkzinho já pronto para o aluno no ato da matrícula. Ele já recebe no dia da matrícula a data da aula magna para ele poder participar. Isso. Aí amanhã a gente já tira essa data, confirma, tá, professora? E já encaminha para todos. Ok? Então, acho que esse tema já abrimos aqui, né? Já foi conversado. Próximo tema, gente? Sobre a matriz curricular. Ah, certo. Já falamos, né? Acho que há 2 reuniões atrás, se não me falha a memória aqui, 2 ou 3, sobre a alteração das matrizes curriculares de 2024 para cá, com a inclusão das atividades extensionistas, disciplinas F já existiam, né? Mas eu vou falar uma coisa pontual sobre as Fs nos cursos que tiveram redução de período, estágio, atividades complementares e disciplinas eletivas. Então, Roberto, se tu puder projetar, né?
E a matriz, o Douglas. Isso, então tu projeta a matriz, por gentileza, e aí depois a gente vai nas atividades extensionistas que eram pauta de dúvida especialmente naquele momento declarado, né, Andrew, que eram as dúvidas do Andrew e da professora Zanira, mas eu acho que cabe a todos aqui quando vocês virem, né, a questão. Bom, esse é o curso de administração. Primeiro que abriu ali. Isso. Então, a gente tem ali a matriz normal, né, disciplina A, B, C, D e E. A F, que é aquela transversal que transcorre no semestre inteiro do aluno. Agora a gente já tem a atividade extensionista, ela é uma disciplina obrigatória e ela trata de projetos, são projetos que estão alinhados. Aí é uma demanda do MEC, foi uma atualização que o MEC fez, que faz hoje, né, vou dizer obriga, porque de fato obriga, a legislação obriga as instituições, as IES, a terem. Isso antes estava muito focado nos presenciais, e agora as instituições que têm cursos EAD são obrigadas a ofertar essas atividades extensionistas que permitem ao aluno fazerem ações junto à comunidade onde ele está inserido. Como nas presenciais, isso acontece com programas de visita a escolas, a hospitais, asilos, nós não temos como fazer uma coisa assim tão particular, vamos dizer assim, né? Nós precisamos ter um formato que seja abrangente, transversal e que possa ser executado por os alunos de uma forma uniforme. Então, o que a UniBTA vai estabelecer aqui são 2 grandes projetos que acontecerão no primeiro semestre do aluno e no segundo semestre do aluno. A única diferença que a gente tem, que começou isso agora a partir de 2024, é que os alunos que entraram em fevereiro, março e abril receberam todos a atividade agora em maio, porque houve um atraso na publicação dessa atividade. E eles vão ter aí uma data para entregar, que é até setembro, e vão estar junto ali, na hora que virar o semestre, eles vão receber a de agosto. Então, eles vão ter 2, é uma excepcionalidade, né? Que ficará aí agosto e setembro rodando no paralelo. Fora isso, todos os demais vão receber conforme eles entram, 6 meses para entregar, eles entram 4, né? 4 meses. Desculpa, deixa eu corrigir, né? De 3 a 4 meses para entregar as atividades e aquele projeto que está ali. Eu vou explicar e vou detalhar melhor, eu só estou fazendo uma geral primeiro aqui na grade. E a avaliação diagnóstica passa a constar na grade com carga horária prática, uma discussão que já tínhamos feito, eu e o Vitor, me lembro perfeitamente sobre isso. Se não está na matriz, não é obrigatório. Então, agora, Vitor, aquilo tudo, né, que já havíamos falado, faz parte da matriz. Não passou. Agora sim, né? Agora está. Agora botamos ordem na casa, como diz a coisa, né, Vitor? Agora deu. Agora deu. Então, ela passa a estar incluída na matriz, e aí é inquestionável. Ao não realizar a avaliação presencial no polo, ou a distância, de acordo com as regras estabelecidas para isso, né? O aluno vai precisar pedir uma DP dessa atividade, porque ela hoje compõe formalmente a carga horária do semestre letivo como disciplina também, né? Um ponto só que eu gostaria de trazer aqui para vocês, a disciplina eletiva, desculpem, deixa eu só partir aqui para o segundo semestre. Então, no primeiro semestre, nenhum curso nosso mais tem a a oferta de projeto multidisciplinar 1, isso já faz um tempinho, né? Só estou resgatando aqui nessa memória. Eles começam a ser ofertados no segundo semestre, em todos os cursos que tem projeto. E a partir desse semestre também, desse ano, 2024, as disciplinas eletivas não ficam mais soltas. Eles têm que fazer nos momentos em que a matriz indica. Então, eu vou usar como exemplo aqui a projeção do professor Roberto. No curso de administração, a eletiva 1 irá acontecer no segundo semestre. O que ele tem livre neste momento em relação à eletiva? Como o próprio nome diz, a seleção, né? A eleição da disciplina que ele vai desejar fazer. Do rol disponível, ele elege a disciplina, mas ela fica fixa dentro da matriz dele. Ao não cursar, ele vai pagar uma disciplina, ele vai reprovar na eletiva e vai ter que pagar ela como uma DP.
Se tu puderes dar uma corridinha só para o terceiro semestre, para que todos possam observar, ó, novamente ela já aparece aqui, a segunda letiva do curso de ADM aparece para nós no terceiro semestre. Então, do mesmo jeito, aqui no terceiro semestre, ele terá que eleger a disciplina, isso é campo livre, né? Mas o local não é mais livre. Certo? Isso foi uma demanda que a gente recebeu em várias comissões do MEC, o entendimento que se ela faz parte da matriz curricular, ela tem que estar apontada em local e data específico da matriz curricular. Né? Deixando exatamente como diz o nome, repito, né? A eleição da disciplina para que o aluno faça. Seguindo assim, Roberto, eu gostaria que tu fosse até o estágio. Já responda aqui, tá, Jorginho? Eu acho que o curso de administração, não lembro se ele tem estágio. Igualmente, pode parar aqui na 7ª fase, por favor. Igualmente, o estágio, que antes era aberto também para todos os cursos a partir do terceiro semestre. Eu já abro para as falas, tá, gente? Só vou fazer um fecha de ideias aqui. Era aberto aleatoriamente, né? Não aleatoriamente, aberto para todos, simultaneamente, perdão. Para todos a partir do terceiro semestre. Em todas as matrizes curriculares, eles começam a ter a indicação do momento em que o aluno deve cursar este estágio. No nosso exemplo, né, no curso de ADM, ele está indicado no terceiro semestre, e eu estou vendo aqui com 150 horas, deve ter a carga horária teórica ali, que é de confecção. Então, neste momento, o aluno vai precisar cumprir aquele estágio naquele momento. No curso de ADM, ele tem estágio 1 e 2, então ele tem que eleger ali no 7º e 8º semestre, ele realiza os estágios. Cris, era tão bom, era isso, era aquilo. Eu até acho que, eu particularmente, na verdade, eu preciso ser honesta, eu gostei da coisa firmada em algum ponto, porque ele acabava ficando solto, e no solto chegava no final, na hora de colar grau nesse cidadão, ele não tinha eletiva, ele não tinha estágio, ele estava com o negócio pelo meio do caminho, enfim. Particularmente, mas respeitarei com certeza opiniões divergentes. Isso é uma questão de bem próprio de ponto de vista aqui, tá, gente? Mas hoje funciona assim, tá? As disciplinas eletivas, o professor trouxe aqui o quadro, né? Vejam também, gente, que dentro das eletivas, até por uma questão, né, de sequência de conteúdo, ele tem aqui no quadro abaixo, e essa matriz já está atualizada lá no AVA deles, quais as eletivas possíveis para o primeiro semestre, primeira oferta, nesse exemplo aqui, ela está ofertada no segundo semestre, então ela tem aqui até a gestão financeira ali, se o professor pudesse analisar para mim, ela está disponível no segundo semestre, aqueles lá, ela vai escolher aquelas ali, eleger, e do terceiro semestre também as disciplinas disponíveis. Então, deu uma organizada e botou cada coisa no seu canto, né? E isso vai estar presente em todas as grades com essa separação que a gente está observando aqui. Certo, gente? Então, eu vou liberar para as perguntas aqui, antes de eu ir para a atividade extensionista, né? Para que a gente discuta aqui a primeira pauta, né? Eu tinha a professora Zanira, o Andrew, a professora Zanira tinha perguntado um pouquinho antes de você levantado as mãos, né? A mão. Eu vou passar para a professora Zanira, Andrew, depois Vitor Hugo e, por último, o Douglas, tá? Professora? Professora, vai estar atualizado lá no AVA, no ambiente virtual, lá para a gente também, nos parceiros, lá no... Sim, já está lá. Essa matriz aqui eu abri lá do site dos parceiros, tá? Isso, professora, tem que buscar as matrizes de 2024, né, professora? Como é que está denominado lá, só para que a professora... Matriz 2024. Matriz 2024, tá, professora? Então, agora não tem mais atividades pedagógicas, né? Como assim, professora? Porque antes tinha, né, atividades extensionistas, substituiu a atividade pedagógica, e a gente vai encontrar, no caso... Ou complementar? Não, tinha atividades pedagógicas também antes, agora eu não estou vendo mais aí. Peraí, então, professora, eu vou pedir ao professor Roberto que abra a de pedagogia para que a gente dê uma olhadinha, só para a gente confirmar, professora? Eu acho melhor, né? Essas atividades extensionistas, tem um manual lá,
Ele não tem o manual, mas eu já vou lhe mostrar aqui. Ela ainda não está disponível nem o manual, professora, e nem a videoaula ainda. Mas já peguei todas as informações que nos cabem, tá, professora? Foi tirado, graças a Deus. As práticas pedagógicas continuam. Tá? É porque eu achava que continuava, mas como vai e volta, a memória pode trair, né, professora? Então é melhor sempre a gente estar... só tem nas... Pode seguir, professor? Vamos ver quantas práticas pedagógicas. Se não me engano, elas continuam todas aqui, tá, professora? Eu só pedi... Então, nas licenciaturas tem a prática pedagógicas e tem as atividade extensionista, avaliação diagnóstica, projeto e estágio. Mas observa que os estágios também já estão divididos os lugares, né? E lá embaixo, quais são o quadro, né, de resumo, quais são os estágios de cada um desses momentos. Professor, pode ir até o final no estágio agora, só para a gente... Pois é, professora, a senhora explicou aqui mais ou menos as atividades extensionistas, como é que vão acontecer, né? Eu vou abrir para vocês, tá, professora, agora, a atividade já para que a gente possa discutir juntos, tá? Eu só... a senhora vai mostrar também as práticas pedagógicas? Eu não tenho aqui uma prática pedagógica para abrir agora, nesse momento aqui, mas eu posso... Está atualizado no ABA. Isso já está atualizado no ABA dos alunos matriculados em 2024, tá, professora? Sim, a matriz está, né? Mas lá, como é que desenvolve, ainda não tem. Pelo menos até ontem não tinha. Eu vou me comprometer a dar uma olhada, professora. Eu acho que o Andrew também tinha me perguntado algo também sobre as práticas. Eu olhei a atividade extensionista e acabei não olhando as práticas. Dá uma corrida ao final, Roberto, só para mim ver se tem alguma orientação adicional sobre as práticas, por favor. Ela só está com a carga horária, né, professora? Só a carga horária. Aqui é o estágio, a distribuição das aulas do estágio, no caso de pedagogia. Aqui é a carga horária total. Eu ainda não vi em canto. Denil, ele vai tirar... O Denil está pedindo aqui, Denil, eu preciso que tu me oriente aqui para mim não chamar teu nome errado, viu? Denil. Denil, obrigada. Eu não gosto de chamar o nome de ninguém errado, porque eu não gosto que chame o meu errado também. A minha dúvida é a mesma da dona Osanira, sobre as práticas pedagógicas. Isso. Se o aluno tiver dúvida, ele pode entrar no plantão com o coordenador do curso, no dia e horário que está demarcado lá, no site, e pode tirar a dúvida. Mas eu vou atrás da informação para trazer para nós aqui um complemento e um aprofundamento para que a gente possa estabelecer um conhecimento melhor, tá, professora? É importante para a gente estar informado, né, professora, porque muitas vezes o aluno ele procura a gente e nós não temos acesso, né? Isso. E até porque às vezes não... Até às vezes eles vão no plantão, né, professor, e não dá tempo de esclarecer a dúvida deles, por isso que a gente tem trazido sempre essa pauta do pedagógico aqui, porque a gente sabe que o polo de apoio presencial, né, é o polo que eles buscam ajuda. Eu vou atrás dessa informação da prática, eu já anotei aqui, para que a gente traga também esse conhecimento aqui para o grupo, tá, Pro? Andrew? Oi. Opa. Ela lembra aqueles que eu tinha te perguntado ali na grade curricular de pedagogia? Aquela ordem ali, que começa o estágio, tá correta? Agora é essa aqui, que está aqui. Porque ali diz assim, ó, estágio provisionado 1. Aí lá embaixo, né, tem ali educação infantil, não sei o quê. É aquela ordem ali que é para seguir. Exatamente. Puder deixar lá embaixo no quadro, Roberto, fixo do estágio, para que a gente... Aqui. Exatamente. Essa é a ordem. Tá. Vai consumindo as horas e vai andando, né? Como diz a coisa, né? Entendi. Tá. Olha só aí, práticas pedagógicas, 320 horas. Mais 80, né, professora? Na verdade, são 400 horas, então a gente precisa buscar conhecimento rápido. Bastante horas. Temos que buscar esse conhecimento rápido, porque tem muitas horas de conhecimento aqui para a gente. Vou atrás, pode deixar. Sanada a dúvida, Andrew? Não, essa aí era a minha dúvida, porque como eu coloquei muitos alunos novos, né, nessa graduação, aí já saiu ali o estágio já no primeiro semestre, e pelo que eu entendi, porque não foi um aluno, foram vários que me disseram, né, a professora do plantão de dúvidas não soube informar qual é a área que o aluno tem que fazer.
Aí quebra com a gente, né? Entendeu? Desculpa aqui, né, gente? Diante de toda elegância, eu sou obrigada a sair com essa, né? Aí quebra com o Polo, né? Aí por isso que eu fiz aquela reunião contigo, né? Porque até eu fiquei meio assim, né? Entendeu? E até porque se ela só se tivesse dado ao trabalho de dar uma olhadinha nessa grade, né, aqui de proposta, já vi que ela é sequencial ao conhecimento que ele vai adquirindo, né? É que antes, quando a gente tinha feito a reunião, não tinha essa grade ali embaixo, né? Mas agora tem, então tá tudo certo. Até eu já vou fazer uma reunião com o pessoal ali de pedagogia, que aí eu já consigo passar uma orientação melhor para eles sobre isso. Combinado. Bom, Cris, eu vou ter que dar uma saída agora, porque eu vou ter aula com meus alunos da área da saúde, tá? Eu até tinha comentado com o Roberto, mas depois eu termino de assistir a gravação, tá bom? Isso é até para ver da atividade extensionista, que era uma dúvida tua também, que eu vou explicar a sequência dela aqui, tá? Tá bom, me desculpa não poder, mas é que eu já tinha marcado e já tem aluna aqui me esperando já, tá? Tranquilo, boa aula, tá? Bom, obrigado, tchau. Não. Vitorino competente. Verdade, né? Oi, Cris. Eu fiz umas anotações aqui, até vou começar pela sugestão, e aí a dor da professora Zanira, né, das práticas pedagógicas, com essa carga horária enorme. Acho que uma sugestão seria que talvez os coordenadores, né, redigissem um documento semelhante aos PMs para as práticas pedagógicas. Um projeto, né? Algo assim, por exemplo, o que vai fazer? Preparar uma aula, um plano de trabalho docente, preparar um plano de curso, né, ou fazer uma orientação educacional, uma supervisão na prática pedagógica. Então, né, que tivesse uma sequência também, talvez, para a gente poder também ter isso, né, definido. Uma sugestão. Eu suponho, Vitor, e aí está na área da suposição, tá? Mas eu acredito que a minha suposição está bem perto da realidade, que semelhante à atividade extensionista, eles só devem estar um pouquinho atrasados, eles devem abrir salas com roteiros. Certo. Mas eu vou me certificar para poder retornar. Eu suponho que pela lógica do formato que eles estão propondo aqui, né, que eles devam fazer o mesmo encaminhamento, resolveram a atividade extensionista e agora, suponho, devam estar resolvendo essa questão. Mas é uma suposição, como eu disse, vou buscar esse conhecimento e eu acho que faz todo sentido ter pelo menos um roteiro que norteie o aluno e o polo, para que o aluno possa até saber o que perguntar e o polo possa, como Ender, o professor Zanira, você, Michele, todo mundo que faz o atendimento ao aluno, nós também, inclusive, né? Tem aí um documento para poder fazer a interpretação, tirar dúvidas e orientar, né? Perfeito. Ali na sequência ali, eu já entendi a questão da disciplina eletiva. Houve alteração nas disciplinas optativas? Não, ainda não. Não? Tá. O estágio, aí vem uma questão do estágio, que ali o estágio aparece como disciplina na matriz curricular e com carga horária. Se o aluno, como a gente costuma aqui assinar aqueles TCE, às vezes tem aluno que entra no curso e já começa a estagiar. Se ele estagiar antes, a gente vai conseguir validar o estágio quando chegar o início da disciplina? Sim, sem problema algum. Tá, perfeito. Tá, e da atividade extensionista eu vou esperar tu apresentar, então. Tá bom. Douglas, tu levantou a mãozinha? Sim, foi uma dúvida que me chegou aqui agora na minha cabeça. O aluno, o estágio aparece lá, digamos, na terceira fase para ele fazer. Ele tem que fazer o estágio todo nessa fase? Ou ele pode começar na terceira e seguir adiante? Ele tem que fazer aquela carga horária da terceira fase planejada na terceira fase. Na terceira fase. Ele não pode começar na terceira fase e ir estendendo aos poucos até chegar à quarta, quinta, sei lá. Não, ele pode estender durante todo o curso, mas quando ele terminar ali a terceira fase, vai abrir o espaço para ele fazer entrega de documentos e postar o relatório daquele estágio. Quando ele chegar na quarta, e aí a carga horária tem que estar de acordo com o planejado. Eu vou pegar aqui no exemplo... Com semestre, né, professora? Exatamente, professora. Então, por exemplo, estou pegando o exemplo aqui do estágio 2 da pedagogia, tem 50 horas previstas, a hora que abrir o estágio 2 e até o final do semestre, né, ele precisa postar essa carga horária com entrega de documentos e relatório. Então ele precisa fazer isso no começo do semestre, ele não pode deixar para o final do terceiro... Não, ele pode fazer até o final do semestre, Douglas, ele tem um semestre para fazer. Um semestre, né, ou seja, o segundo semestre, o terceiro semestre, cada semestre
É um mês só para cumprir essa carga horária aí de 40 horas, 4 semanas, né? Exatamente. Tá. Sabe qual é a que eu perguntei o porquê da mudança, né, professora Zanira e Douglas? Diz respeito até mesmo para facilitar a correção desses trabalhos e não ficar, às vezes, como a gente tem tido muita questão, né, que o aluno posta tudo lá no último minuto e aí ficam todos, né, os corretores, né, ocupadíssimos, sobrecarregados, e o cara diz, eu já terminei, só está faltando colar grau, mas ninguém me responde o estágio, enfim, aquela loucura, porque, na verdade, ele deixou tudo para a última hora, e daí todos deixam tudo para a última hora, o que faz que os seres humanos do lado de cá são limitados. Só que a UniBTA disponibiliza uma carga horária para este professor, falando pelo lado de trás do balcão, né, semestral. Então, ele passa praticamente o semestre inteiro parado para sobrecarregar no final, e às vezes estoura a carga horária dele daquele mês de trabalho, se ele não teve no mês passado para corrigir, só lamento. Né? Então, assim, vai dissolvendo isso, também não fica para a última hora, né? No máximo vai ter um estágio lá no final para ele receber o deferimento, o que facilita bastante, né, gente? Que uma carga horária menor, menos documento para buscar, enfim, toda essa questão. Claro, Vitor, temos alguma dúvida ainda? Não, bem tranquilo. Eu até acho que assim, o encontro que o Douglas trouxe, né, não foge um pouco da questão que eu abordei aqui, porque o aluno, se ele estagia desde o começo, quando iniciar a disciplina, é o momento que ele começa a fazer o registro dele, e se o estágio tiver continuidade depois, ele só delimita o registro do estágio. Exatamente, fiz até aqui tal coisa, daqui para cá tal coisa, e aí, como diz a coisa, vida que segue, como diz a... Tá? E se para o próximo estágio ele ainda prosseguir no mesmo estágio, ele vai fazer um novo registro, né? Desde que as práticas estejam compatíveis, normal. Tá, bem tranquilo. Tranquilo. Eu vou fechar meu microfone aqui, porque o Ivan me respondeu aquela questão, quero ver se nos sana as dúvidas, aí eu vou ouvir o áudio dele que ele passou por áudio, tá, gente? Enquanto o Roberto projeta ali. Douglas, tu conseguiu abrir o AVA de uma atividade extensionista ali? Sim. Tá, então eu vou parar meu compartilhamento e você abre aí, tá? Aqui. Já estou dentro da disciplina, das atividades extensionistas. Uhum. Já só a Cris terminar ali que ela vai... Roberto, enquanto a Cris está ouvindo o áudio, só para relembrar, atividade extensionista é somente a partir das matrizes de 2024. Alunos dos outros orgs não tem nenhuma... Tá, ok. Não. Tá. E onde tiver, que eu não recordo de cabeça, a gente não consegue, já retornando a conversa aqui, onde tiver, daí segue a lógica que eram as disciplinas extensionistas. Que tinha lá um banner, tipo atividade complementar, e que o aluno entrava e fazia uma inscrição, né, Vitor? Isso. Nos cursos que tiverem previsão de 2024 para trás, ele nem vai abrir, né, o que nós vamos mostrar aqui, né? Ele vai abrir lá um banner, tipo atividade complementar, o aluno vai clicar ali, vai vir uma série de disciplinas e ele vai eleger a disciplina. Certo? Perfeito, ok. Eu só vou aproveitar antes da gente entrar, vou fechar a pauta, que ele já respondeu para nós aqui, então, a questão do quero bolsas para a questão do repasse garantido não está incluído, ele é uma base separada, tendo em vista que não é a princípio que efetua a cobrança. Então, tanto não tem o repasse garantido, não tem garantia de inadimplência, né? Então, se o aluno não pagar ou evadir, fica toda a dívida lá e a gente não recebe a partir do exato momento em que o aluno não paga, ou seja, né, não tem nenhum vínculo com ele estar ativo ou não. E ele me lembrou de uma outra coisa que eu acabei não dizendo, que também não está incluso ali na garantia, é os 49 da matrícula, que ele é cobrado direto pela UniBTA via SWA.
Então, já vou aproveitar para também incrementar isso daí. Para aqueles polos que utilizam, nós também utilizamos, né, uma taxa um pouquinho maior que os 49, que subsidia aí as campanhas de marketing, etc., né, que aí depois a gente efetua ali os 49, segue normal, porque volta o repasse de acordo com o percentual ali. Então, está fora daquela base ali, que era o pago, e os R$ 49 da taxa de inscrição. Fale, Jorginho. Professor, tocou nesse assunto do financeiro, que eu ia aproveitar para o final para comentar. Por exemplo, o aluno não pagou a mensalidade de maio. Quando foi em junho que vem o repasse garantido dele, quando ele pagar essa mensalidade, o restante vai vir para o polo também? Não. Não, porque você já recebeu. Entendi. Você já recebeu, você vem recebendo, né? O que a gente deixa de receber, na verdade, é no caso, se for um acordo e etc., ele pagar, sei lá, uma dívida de 1.000, ele pagar 5.000. Estou aqui hipotetizando, né, gente? Essa diferença dos 4.000 não vai vir para nós, porque nós já recebemos toda a mensalidade no mês pertinente. Então, o teu percentual polo já veio. E aí a cobrança ficou com eles. Entendi. Alguns eles vão receber, outros não. Por isso que também tem uma taxa de administração desse daí. Então, você vai receber, excluindo agora, né, que a gente já está com essa informação, a base da Quero, né, você vai receber todos os meses, se ele pagar ou não, enquanto ele estiver ativo. Entendi. Certo? Eu sei que é um tema novo, gente, depois, se surgir alguma dúvida em casa, como diz a história, né, vocês vão escrevendo, que a gente não se tem tudo, mas é aquela coisa, o que a gente não tem, a gente corre atrás. A gente conseguiu já resolver aqui, como dizer, ao vivo e a cores, né, Vitor? Ô, Cris, o The Flash ficaria com inveja agora. Como? O The Flash ficaria com inveja. Eu não gosto de deixar dúvida, principalmente no que diz respeito ao financeiro. Eu acho que tem que ser sempre tudo muito bem esclarecido e muito transparente. Nossa relação é uma relação que envolve muita confiança, né? Porque o dinheiro está em outro lugar, não está com a gente, né? Então tem que ser tudo muito transparente para que não reste realmente uma dúvida sobre a pauta, né? O que a gente não sabe, a gente busca, né? Então, gente, indo então para as atividades extensionistas agora, Douglas, eu vou te pedir que tu retorne na base inicial para que os gestores consigam observar aonde, né? E como aparece. Então, a atividade extensionista vai aparecer, ó, o Douglas está sinalizando, como uma disciplina normal. Estão vendo ali, ó? Uma disciplina normal, qualquer outra que está ali. Vamos clicar e entrar. O aluno vai clicar e vai entrar. Aqui ele tem, na primeira parte, a introdução, ele tem um cronograma. Pode clicar, por favor, Douglas. Então, aqui no cronograma, a professora está dando boas-vindas, eu acho que ela ainda não postou ali. E aqui ela passa as orientações do semestre, né? Ó, vou dar um exemplo aqui, né? A etapa 1, então aqui tem toda a orientação das etapas que estão aqui na lateral, aqui, né? Etapa 1, 2, 3, 4 e 5. Fecha aí o robozinho, né? Então, na etapa 1 desse projeto aqui, extensionista, ele vai fazer uma verificação de leitura, ele trabalha sobre bem-estar e meio ambiente, ele vai nessa batida, tá? Eu não vou ficar lendo, né? Então, são práticas acadêmicas que integram a pesquisa. Então, ele vai fazer uma leitura, vai dizer aqui, ó, educação continuada, eventos culturais. Então, ele vai fazer a leitura desse material. Pode clicar na etapa 1 lateral aqui, por favor? Só para a gente ver o que está atrás dentro dela, Douglas. Aqui na lateral, abaixo de introdução ali, tem comunicação, isso. Ó. Então, abre, por favor, ali a etapa 1, só para a gente ver, e já como a pessoa já leu, né? Pode ir aí. Ó. Então, aqui traz o texto base do trabalho, e aí acho que aqui, ó, então pode abrir aí, ó, verificação em loco, trabalho, etapa 1, que esse é um projeto, tá? Então, lá no final ele vai entregar um projeto. Então, cada etapa desse projeto de extensão, ó, propósitos, e aí ele vai fazer essa leitura do material, gente. Uso sustentável, por isso que eu tinha lido essa etapa 1. Então, o aluno vai ler. Pode fechar aqui. E vocês vão verificar que dentro de cada etapa destas aqui, ele tem, retornando, ele tem uma verificação de leitura. Pode sinalizar aqui. Essa verificação de leitura, gente, ela é obrigatória
ela garante, não faça tentar responder agora, senão o João Vitor vai perder a... É o meu filho, gente, o aluno aqui em questão, está fazendo paralelo à Faculdade de Engenharia, o curso de processos gerenciais. Ele está trabalhando conosco, aqui está fazendo propaganda da casa, né? E aí a gente sentiu necessidade de ele se aprimorar um pouquinho mais nessas questões administrativas, então ele está fazendo processos. Em cada uma dessas etapas, ele vai ter uma verificação de leitura que é obrigatória. Então, ela não vale nota, tá? Mas ela é obrigatória. É importante que tem prazo ali, né? Tem prazo de resposta. Até 30 de setembro vai ter que ter finalizado, neste caso aqui, dele, né? Que, como eu falei, que entrou, todos que entraram, janeiro, né? Fevereiro, março e abril, e maio, todos estão com essa mesma data. Excepcionalmente, por conta do atraso que houve aí dessa estruturação dessa sala de aula. Pode entrar na etapa 2, por favor, só para a gente esclarecer. Por favor, Douglas. Na lateral ali. Repete, Cris, que tem horas que falha o seu áudio para mim aqui. Etapa 2. Pode entrar para nós, por favor? Alô? Etapa 2. Vocês estão me ouvindo, Cris, gente? É só tá me o ouvindo? que não está me ouvindo. Estamos te ouvindo bem. Aqui eu não tá, tem horas que não tá vindo o seu áudio para aqui para mim. O seu não, de todo mundo. O que você pediu para fazer? Então, etapa 2. Então tá, ok. Pega uma pessoa agitada e coloca na situação dessa. Já dá um suador, né? O Vitor, que me conhece, já está rindo. Novamente, um texto de leitura. Tá? É só para a gente verificar. Então, ela vai... E esse aqui é a estrutura do projeto que ele tem que fazer. Então, o texto base de leitura, ele vem vindo em várias etapas. E ali no final, é só para a gente... Então, ele tem várias etapas aqui. É bem legal. Trabalha os conceitos de sustentabilidade, né, da ONU. Eu dei uma espiadinha, né? Mas pode voltar, Douglas. Mesma coisa, voltando lá dentro do AVA, né? Tem a verificação de leitura. Ela precisa estar marcada, senão ele não passa. Tá? Agora vamos direto à etapa 5, que é onde vai ter, eu acho que aqui na 5... Seu áudio está fechado, Roberto. Importante ali, Cris, ele não disponibiliza a verificação da etapa 2 sem concluir da 1. Ele tem que ir na sequência, porque é um projeto, né? Então... Exatamente, ó. O Douglas está ali, cursou em cima da verificação da etapa 2 e ele não está... Ele está cinzinho ali. Então ele vai ter que ler, ou pelo menos abrir, né? Abrir e responder. Tá? E a soma disso tudo dá a frequência dele, tá, gente? Viu que eles são verbos diferentes, né? Abrir, ler. Exatamente, são 3 ações, né? São 3 ações. Pode abrir ali, boa, Vitor. Aqui traz a folha de respostas e a atividade extensionista que é para propor. Então, o projeto está aqui na última etapa. Pode abrir primeiro o PDF, por favor? Haja internet ruim. Acabou abrindo em DocX, aqui é para fazer as respostas já, né? Ó. Nome da instituição, endereço, histórico da instituição, data e horário em que foi realizada a visita, é uma visita, tá, gente? Registro do comparecimento presencial, né? Feito através do registro do nome, das fotos, né? Do local, das pessoas, a conclusão das experiências que foram obtidas durante a visita, justificativa do porquê, né? A instituição foi escolhida, né? Então, aqui tem uma estrutura de projeto, ele vai precisar responder. Se tu puder abrir o PDF, que essa é a folha de resposta, Douglas. Isso. Ó, aqui as orientações do projeto. Ó, todo o mapeamento. E aí ele vai ter as orientações que ele precisa para responder as questões que estão pautadas nas etapas anteriores. Por isso que ele é obrigado a ver a etapa, né? Demonstrar conhecimento para que depois ele possa praticar. Eu gostei, achei que ficou bem
estruturada, pelo menos não está solto como está as práticas pedagógicas, né, professora Osanira? E dá para que o polo possa imprimir, olhar, organizar e orientar esses alunos a respeito dessas questões. Pode voltar ao AVA de novo, Douglas, por favor? Então, vale em comunicação, vamos ver se a professora deixou mais alguma observação aqui, só para a gente terminar de mapear, né? Tem plantão de dúvidas também ali, tá, gente? É uma disciplina normal, com plantão, com todos os... Comunicação. Ah, ok. E plantão de dúvidas, só para a gente ver a data, o horário abaixo. Ela vai esclarecendo ali, né? Ele não está escrito, então eu não vou inscrevê-lo, né? Mas veja se tem data e horário, não tem ali. Não tem. Nós não vamos escrevê-lo, porque ele ainda não fez essa opção, né? A gente não vai antecipar aqui as ações dele. Mas ela é uma disciplina normal, então, resumindo, ele é um projeto. Este caso aqui é um projeto voltado, né, para sustentabilidade, ações sociais, focadas em sustentabilidade. Ele tem uma orientação do que precisa ser feito, e para que, naquela etapa 5, onde tem, né, a estrutura do projeto e a folha de resposta, o embasamento nas etapas anteriores, nesse caso, né, 1, 2, 3 e 4, tem já, por etapa, os propósitos, as atividades, ele vai ter que fazer a leitura desta material, senão ele não passa, e aí se configura também a frequência dele, e nota em média, por tudo que ele tira na verificação de leitura, tá? Somado tudo isso, dá a frequência dele. Ficou claro, gente? Sim, Vitor? Oi, Cris, gostei bastante, acho que está bem claro, e acho que se as práticas pedagógicas, como tu chegaste a comentar, né, seguirem esse formato, acho que vai ficar muito bom. Eu também espero que Muito seja, bom. Vitor. Eu espero que não vamos vai ficar muito... produto fora da prateleira. Ok, mas tá no caminho, tá no caminho. Deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Claro, é um produto novo. Uhum. Do que eu entendi aqui, o aluno, então, né, ele tem essa entrega totalmente dentro do AVA, ou seja, até o momento não apareceu alguma entrega, por exemplo, que exige uma participação de um tutor presencial. Não é necessário, realmente. Sim, é totalmente dentro do AVA. Tá. Ele tem um plantão, que ele tem um suporte para isso, né? A gente aqui, infelizmente, não consegue ver de horário, porque o João Vitor ainda não escreveu, e nós não vamos atropelar mas está tranquilo, a gente conhece o AVA, sabe como é que é o funcionamento, está bem tranquilo, gostei bastante. Então o aluno vai entrar lá, é claro que ele vai ter dúvidas de onde fazer e etc. É uma oportunidade, de repente, do polo, por exemplo, o Andrew não está aqui, mas eu vou usá-lo como exemplo, né? Uma ida dessa ao polo, né? Ele estar conversando sobre as atividades extensionistas. Então, não é necessário... o Vitor quer criar um dia e horário, ou até mesmo um grupo online, para uma vez no semestre ou 2 vezes discutir sobre isso, é uma iniciativa do polo de fazer isso, né? E quem vai estar à frente desse grupo, seja presencial ou online, online, também é um critério do polo, né? Vou pôr um pedagogo, vou eu mesmo fazer, enfim. Não tem obrigação nenhuma de tutor nem de presencialidade. Mas entendo, Vitor, e aí concordo, é uma oportunidade sensacional. E aí eu te digo que se a gente não ajudar, talvez ele corra, porque num primeiro momento pode parecer um pouco assustador ter que fazer tudo isso solitariamente. Então, talvez dar um suporte a esse aluno possa ser uma questão bem relevante. E até acho que uma boa sugestão, usaste a palavra projeto mais de uma vez, né? Então imagina, para a gente que poder ter, quem tem a competência de explicar, digamos, um PDCA, um 5W2H, como fazer uma gestão de um projeto, né, já fica até uma oportunidade para o aluno também entender isso de uma maneira presencial. Exatamente. Boa, tá bem. Professora Osanira, ficou claro para você? Sim. Ótimo. É claro que eu concordo com o que o Vitor colocou aí, né? Uma oportunidade boa. Eu acredito que no início é importante, né? O polo
ter esse interesse em estar junto com o aluno, porque o novo sempre assusta, né? Chega a assustar até a gente. Verdade. Imagina o aluno. Perfeito. É importante também que a gente esteja apropriado do conhecimento, né, professora? Porque a partir do momento que a gente sabe pelo menos o que vai acontecer naquela disciplina... Tem um direcionamento, né? Exatamente. É por isso que eu fico perguntando aí sobre essas atividades, porque desde já há um bom tempo que está aí, né? A gente está vendo e todo mundo pergunta e chega com a gente não sabe nem explicar, não sabe dizer nada. Eu tenho a mesma expectativa que o Vitor, né? O que o Vitor teve da minha expectativa, né, professora? A promessa é que ela venha num formato semelhante a este, professora, das atividades extensionistas, o que para nós, né, que ficamos aqui na ponta, é ótimo que vem já passo a passo, então é mais fácil da gente entender e muito mais fácil da gente ajudar e apoiar o aluno, né? Orientar. Sim. Perfeito. Gente, seguimos, Douglas. Aqui a gente já está finalizando, foi um pouco mais longo, porque as pautas anteriores elas exigiam a gente explorar, né? Mas esse é um tempinho que a gente tira para se atualizar, né? E não se manter atualizado. Roberto? Pode projetar. Acho que o Roberto acabou saindo ali para atender algum aluno, eu não estou no espaço com eles. Bom, os projetos multidisciplinares aí da área da saúde, né, que acho que é o nosso penúltimo tópico, né? Os polos que já têm alunos, né, nos cursos de nutrição, fisioterapia, farmácia e biomedicina, realizando os PMs 4, 5 e 6 ou 7, deve ter um laboratório ou no polo firmar convênio com um laboratório para a realização das práticas presenciais acompanhadas do tutor. Bom, eu trouxe essa pauta e essa fala porque todos vocês estão recebendo comunicados aí via e-mail, né, do diretor e do polo, vindas do Ilvo, né, que era antes o gestor da nossa rede de polos. Ele, como eu falei lá, quando ele mudou de função e foi para o regulatório, onde ele está pedindo, né, que os polos indiquem se eles têm os laboratórios e se os têm fotos de registro dessa prática, né? Quando eu digo laboratório, não precisamos ter uma estrutura fisicamente pronta, mas temos os equipamentos, então a gente demonstra os equipamentos. Eu sei que em alguns casos, alguns polos não têm a sala específica, mas têm os equipamentos e montam nos espaços de sala de aula, quando necessário, né? Os laboratórios, isso não tem nenhum problema. É fácil de se entender que pode ocorrer assim. E alguns outros que não têm, né, os laboratórios. O que a gente está solicitando é aquilo que desde o início já tínhamos previamente combinado, que quem não for montar nada de laboratório vai precisar apresentar os convênios com os locais onde os alunos poderão ir acompanhados de alguém ou do próprio gestor deste local, nesse caso, né, para realizar estas práticas. Então, vocês estão recebendo esse chamado, é importante que deem vazão e resposta nesse sentido, né? Não é nada para que a gente saia desesperado ou apavorado, mas é uma questão que já temos tratado há bastante tempo e que assegura a UniBTA que esses alunos terão condições de realizar essas práticas, né? Ele está pedindo junto também quem é que está acompanhando, quem é o tutor que está acompanhando a prática. Então, sou eu, é o Vitor, é a professora Zanira, mais alguém do polo, a formação. Então, são dados simples que são encaminhados junto ao MEC, né, para quando das visitas a gente não seguir naquela correria que foram as outras, né, correndo atrás de fotos, registros e etc. Vitor e Osanira, que estavam aí, né, Jorginho também, sabem bem do que eu estou falando. Então, estamos nos preparando aí para que daqui a 2 anos, quando a gente comece a receber de novo as comissões, a gente já tem as coisas mais estruturadas. Eu acho que o primeiro a gente pode sair correndo, o segundo a gente já tem que se antecipar, porque a gente já sabe o que é pedido, tá, gente? Então, não há motivo nenhum para agonia, né? Aqueles que estiverem com alguma... Por exemplo, nós tivemos uma dificuldade agora em Curitiba, nessa semana, de fazer a nossa prática lá no polo. Estávamos indo para lá, mas teve um problema de manutenção de água lá e elétrica à noite, né? Então, não era possível realizar as práticas. Nós utilizamos aqui de um recurso bem interessante, nós gravamos, por exemplo,
da biomedicina, eu e o professor João Paulo, toda a prática e postamos no YouTube. E fizemos a aula conectada com eles, fazendo a demonstração da prática. Eu vou tomar a liberdade, depois até de colocar uma para vocês ali, para vocês verem como que a gente fez, porque em algum tempo pode ser útil para vocês e também, se necessitarem, que essa é exclusivamente do PM4, de biomedicina, podem se sentir à vontade, está no nosso canal do YouTube para usar e abusar desse recurso. A prática toda foi feita pela gente no laboratório, né? Então a gente demonstra, e aí dali eles vão fazer os registros, as fotos, a aula aconteceu conectada com eles. Não é o modelo ideal, mas é necessário em alguns tempos, né? Não tem como realizar não tinha como realizar porque estava com problema de água, e a gente fechou dessa forma. Então é sempre uma alternativa para que vocês possam também utilizar, às vezes até mesmo como uma preparação para a prática, né? Quero usar um vídeo aqui para o aluno saber o que vai ser feito ali, em alguns casos, né? Então, são recursos que a gente tem. Depois eu vou publicar uma ali para vocês, e depois ela está pública no nosso canal do YouTube também, se vocês quiserem olhar, fiquem bem à vontade, tá? Cris, é importante Tá lembrar... sem câmera, tá, Roberto? Oi? Tá sem a câmera. Mas está a minha projeção aí, não? A projeção, sim, a câmera não. Isso é importante lembrar que a partir desse semestre, a Polo precisa dar um carimbo e uma assinatura no projeto do aluno, né? Não esquecendo isso, né? Os diplomas, que eu acho que é o nosso último tema, tá? Pois não, Jorginho, antes de eu passar para o diploma, eu suponho que seja das práticas, né? Isso, professora. Só aproveitando em relação ao projeto, eu queria só fazer um questionamento com a senhora, porque eu não sei como é que está sendo aderido o atendimento do aluno no plantão do projeto, que nem todos eu chego a acompanhar, alguns eu acompanho com alguns alunos, que é para orientar como é que ele entra, mas chegou o relato de uma aluna aqui comigo, que ela foi entrar em um plantão do plantão do projeto, e a professora simplesmente lá falou para ela que ela não era a área para ela tirar dúvida, que ela não ia tirar dúvida nenhuma do projeto dela, e sendo que o curso dela é 100% EAD. Estranho, Jorginho. Bem estranho, tá? Não tive relatos desse até agora, então, né? Geralmente eu tenho relatos, às vezes, até de alunos que disseram que a professora foi muito sintética, foi muito rápida, ou que não houve tempo de responder a questão por falta de tempo, literalmente falando, né? Mas de que tenham mandado embora, né? Falando grosseiramente assim, né? Mandado embora por não ser o fórum correto para essa discussão, eu não tenho. Se tu puderes depois me encaminhar o nome da aluna e o nome da tutora, para que a gente possa até mesmo pedir lá que o pedagógico, né, reveja essa gravação e faça a orientação adequada à professora, seria bastante importante. Eu até falei para a aluna que amanhã, o dia do plantão dela, que eu iria entrar com ela no plantão, que eu iria conversar com a tutora do projeto, para saber se houve algum equívoco, alguma coisa do tipo na orientação dela. Eu te peço que, se tu fores entrar, então tu acompanhes, e qualquer coisa diferente disso, né? Porque, na verdade, só se a dúvida que ela pediu foi sobre estágio, por exemplo. Aí, se a gente está falando de projeto multidisciplinar e ela pediu estágio ou atividade complementar, e tem muito aluno ali esperando, né? Estou aqui supondo, nem estou dizendo nada, nem querendo dizer que a aluna esteja... Eu até perguntei para ela se ela não entrou em um plantão errado, ela acabou se equivocando, ela me mostrou, tanto que o único que tem aberto é só o plantão do projeto nova dela. Talvez o que eu posso pensar aqui nesse momento é que ela tenha perguntado sobre uma outra questão, tipo atividade complementar, estágio, meio que misturada à estação, e aí sim a tutora não iria entrar numa pauta que pertence a um outro professor, né, para não... Sim. Mas se tu entrares lá amanhã e confirmares isso, eu te peço que tu me envie, né, o nome da mentora e certinho, para que a gente encaminhe a orientação correta, né? Tá, ok. E uma coisa que eu queria pedir para a senhora, se tivesse a possibilidade de levar para São Paulo, é sobre o estágio da área da saúde, principalmente de farmácia, se eles não poderiam disponibilizar mais um dia na semana. Por quê? Quando chega na quinta-feira, no dia do plantão do estágio, é muito aluno para falar com a coordenadora. E muitos, às vezes, nem conseguem o atendimento com ela. E isso acaba, às vezes, atrasando o que era para o aluno estar resolvendo lá com ela. Com certeza, já está anotado e estará na minha pauta da próxima quarta-feira com eles essa questão, tá? Tá ok, obrigado.
Seguimos, então? Bom, professora Zanira, a senhora que tinha pedido, né? Demorou um pouquinho para sair desse jeito, né, professora? Mas melhor... Brigamos por isso, né? Brigamos bastante. Melhor tarde do que nunca, né? Isso é bom, porque nós aqui temos alunos, né, da zona rural e às vezes nem abrem o e-mail, aí ficam cobrando da gente. Isso é maravilha. Então, já está indo, então, Obrigada. agora, a partir da última colação de grau, né? A colação do dia 30/4, e os alunos já estão recebendo, tá? Está sendo encaminhado a cópia digital do diploma para o e-mail corporativo do Polo. Então, não é no e-mail do DIR, é no e-mail do Polo. Então, Abaetetuba, Porto Alegre, Centro Histórico, não é no DIR, ponto, né? É naquele outro e-mail. São 2 e-mails. Geralmente, né? O e-mail tem lá o nome da cidade e o bairro, né? É. Por exemplo, Florianópolis.centro@unibta. E aí então, tanto e-mail que às vezes a gente se confunde. É por isso que eu até trouxe também essa questão do e-mail, né, professora? Então, é cidade mais bairro, a professora tinha feito aqui embaixo, é que eu não observei. Então, está vindo com o título O Seu Diploma Chegou, tá? E no e-mail do Polo. Então, todos, desde sexta-feira, já começaram a ser enviados os diplomas. Pode ser que alguns dos polos de vocês já tenham chego, outros ainda não, né? Ele vai indo por malote para assinatura e vai sendo, conforme a reitoria vai assinando também por malote, né? Vai por remessa, ele também é disparado em conjunto. Então, já podem começar a monitorar. Nós aqui já tivemos, acho que 2 ou 3, nós temos ainda alguns que não receberam, né? Mas eles já estão começando a chegar. Nós aqui vamos aproveitar, porque antes nós tínhamos o hábito de fazer a impressão e entrega presencial. Vamos agora voltar a isto como um momento de afirmar, né? Entrega de diploma é sempre um momento que fecha um curso. Isso não é obrigatório, né? Sempre digo, é sempre uma situação que eu acho bem legal. Nós aqui temos conta da escola também, como o professor Vitor também tem a escola. A gente tem 2 agendas de formatura por ano da escola. A gente inclui a UniBTA, a gente inclui profissionalizantes. E aí fazer a entrega presencial dos diplomas é sempre uma ideia que eu considero legal. Não é obrigatório, tá, gente? O obrigatório já é cumprido no momento em que o aluno recebe o certificado digital. Porém, segue para acompanhamento de vocês, segue para fazerem outras ações. Eu acho legal, mesmo quem não queira fazer uma cerimônia, né? Chama ele lá, entrega, tira uma foto, põe nas redes sociais, cria um destaque lá, diplomas entregues, porque isso tudo vai matando a concorrência, né, gente? Se vocês observarem, a gente tem feito aí várias ações, por exemplo, os nossos alunos de saúde, fisioterapia, farmácia, biomedicina, agora vai sair o nosso primeiro grupo de nutrição. Então, logo eles tiram um conselho, a gente pede para eles tirarem uma foto, ou virem até aqui, a gente tem postado, né? Crefito na mão, CRF na mão, CRBM na mão. Por quê? Quando o aluno está com dúvida, a gente manda olhar nas redes sociais e se ele achar que, né, possa ser uma mentira, ele faz ali um direct direto no aluno, que ele fica marcado, e pergunta, olha, deu tudo certo, né? Teve algum problema, enfim. Isso é credibilidade, isso é tudo que a gente precisa, às vezes, frente a alguma concorrência local aí que não tem história, não tem trajetória e não tem o que entregar, né? Nós temos, então a gente, como diz a coisa, mostra. E a gente tem usado isso como mecanismo de divulgação, e a gente tem observado que tem dado resultado, que os alunos têm vindo, né, à procura dos cursos, porque estão vendo as entregas, e principalmente nos cursos da saúde e nas engenharias, né, que sem os conselhos, né, o profissional está formado, mas não pode exercer e assinar, né, pelas atividades técnicas, esses conselhos são muito relevantes, né? Então, a gente está fazendo esse registro. Então, aí, né? Demorou um pouquinho, professora Zanira, mas saiu. A gente, às vezes, tem umas pautas que a gente parece que a gente esqueceu, mas é que é grande, né? Então, às vezes, dá a volta no mundo, às vezes a gente precisa fazer uma curva, dar uma resinha, né? Mas, no final, a gente acaba conseguindo sensibilizar e demonstrar a importância que algumas pequenas ações trazem como resultado, tanto de satisfação do polo quanto do aluno, né, professora? Eu sempre digo que você é a nossa Chapolin Colorado.
Eu diria que o Vitor gostou da parte do Colorado, né, Vitor? Apesar que o estádio do meu time agora está embaixo d'água, né? Então, fazer o quê, né? O que nós vamos fazer? Dos dois, né? Nós estamos todos abraçados aqui, que nem sapo. É verdade. Mas vai dar tudo certo no final, se Deus quiser. O importante são as vidas, né? Eu sei que os bens fazem falta, evidentemente, né? Para quem perdeu tudo. Quem sou eu para dizer que isso não tem importância? É claro que tem, né? Mas se a gente tiver com a nossa família e força, a gente segue adiante, né, Vitor? Eu acredito que é uma das únicas situações Exatamente. que azul e vermelho se misturam aí. Tá, agora é o momento. Não teria outro. Gente, terminamos, acho que a pauta de hoje não foi longa, mas é que ela tinha muita informação de pormenores, né? Mas acho que foi bem... foi uma reunião bastante instrutiva, né? Muito mais pedagógica do que comercial essa de hoje, né? Mas trouxemos assuntos relevantes aqui, importantes. Ficamos aí para o próximo mês. Eu peço desculpa aqui que a gente acabou mudando 2 vezes, mas a gente quis acomodar todo mundo que pudesse participar. Ainda tivemos vários colegas nossos que não puderam participar, né? Por conta dessa questão de conexão e etc. Mas seguimos hoje com ela, seguindo firmemente aí com a nossa reunião mensal. A próxima não haverá mudança, né? Como nunca houve, né? Até depois eu pedi desculpas ali ao Wagner, que ele ficou incomodado, senão Wagner tem um pouquinho de paciência, mas, né, temos que, agora, nesse momento, ter um pouco mais de sensibilidade à situação que acomoda as outras pessoas, né? Senão, aí fica muito mecânico o negócio, né? Gente, Vitor, tu já coletou nossa foto? Estamos encerrando, né? Não, eu até estava esperando primeiro, acho que terminar a gravação, né? Para poder encerrar a reunião, e aí, de repente, o pessoal... Muito obrigado a todos, né? Qualquer dúvida, nos chamem ali, por favor. O Vitor vai fazer a coleta da imagem da nossa reunião. Já saíram alguns aqui, mas vamos lá. Todo mundo... o Jorginho agora apareceu ali. Aí, Jorginho, tu tá numa cadeira de dentista, e esse negócio Viu só? De chefe.